Se você quer saber quando um gás realiza trabalho ou quando é realizado trabalho sobre ele e como calcular o trabalho em uma transformação isobárica, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Em física, o conceito de trabalho está ligado com a transferência de energia de um corpo para o outro através da aplicação de uma força. Por exemplo, se eu vou lá e empurro uma mesa, o que eu estou fazendo? Eu estou transferindo energia para essa mesa utilizando essa força. E quem realiza trabalho é a força que eu apliquei. Aqui em termodinâmica, imagina que eu tenho um gás. Esse gás é um gás ideal. Quando que eu vou considerar que esse gás vai realizar trabalho ou vai ser realizado trabalho sobre ele? Quando tiver uma alteração do seu volume. Então, se o volume aumenta ou diminui, ou ele vai realizar trabalho ou vai ser realizado trabalho sobre ele. Se o volume se manter constante durante uma transformação gasosa, não haverá trabalho. Aqui no caso, a gente tem um gás que está dentro do recipiente e esse recipiente aqui tem um êmbolo. E esse êmbolo pode ser movido para cima ou para baixo. Por exemplo, o gás pode empurrar ele para cima e pode vir alguém aqui e empurrar ele para baixo. E aí vai variar o volume do gás. No primeiro caso, o que acontece? O gás vai empurrar o volume para cima. Dessa maneira, imagina que quem está fazendo a força é o gás. Ou seja, o gás que vai realizar trabalho sobre o ambiente. Então, toda vez que o volume aumenta, é o gás que realiza trabalho. E esse trabalho vai ser positivo. Então, o gás expandiu, aumentou o volume, trabalho positivo. E quem realizou o trabalho foi o gás. Agora vamos imaginar o contrário. Eu tenho aqui o êmbolo e eu empurro esse êmbolo para baixo. De tal maneira que o gás vai ter uma compressão, o volume dele diminui. E quando isso ocorrer, quem que fez força sobre quem? Foi o ambiente sobre o gás. Então quem realiza trabalho agora é o meio externo sobre o gás. E aí eu digo que o trabalho é negativo nessa compressão e que foi realizado o trabalho sobre o gás. Então, de novo, expandiu o gás, ele que realizou o trabalho. Comprimiu o gás, foi realizado o trabalho sobre ele. Trabalho positivo na expansão, trabalho negativo na compressão. Se por acaso eu tiver uma transformação isobárica, que é aquela transformação onde a pressão do gás não se altera no processo, eu posso calcular o trabalho da seguinte maneira. O trabalho aqui, lembrando que a letra tal, essa letra grega aqui, vai ser a pressão, que é constante, vezes a variação de volume. No sistema internacional, o trabalho é uma energia, então medida em joules. A pressão no sistema internacional é medida em newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que o Pascal. E o volume, a variação aqui no caso, é medida em metros cúbicos. Mas por que será que o trabalho depende da variação do volume? Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos imaginar aqui de novo um gás que está dentro do recipiente com êmbolo, e esse êmbolo pode ser movido para cima e para baixo. Vou considerar que é o gás que está empurrando o êmbolo para cima, certo? O gás que está realizando trabalho. Aí o que vai acontecer? O volume do gás vai aumentar, já que o êmbolo subiu. E teve uma variação aqui, olha só, essa altura aqui, que no caso foi o deslocamento do êmbolo, que foi D. Como que você calculava o trabalho lá em dinâmica? Você fazia o seguinte, trabalho era igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno entre a força e o deslocamento. Se por acaso eu considerar que a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o ângulo é 0 e o cosseno de 0 é 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então eu teria que o trabalho é força vezes deslocamento. Olha o que eu vou fazer agora. Vou multiplicar por área em cima e por área embaixo. Vou trazer essa área aqui para debaixo da força. Então vai ficar força dividido por área e aqui distância vezes área. Pessoal, força dividido por área é a pressão. Certo? E deslocamento vezes área, olha só, pessoal, esse deslocamento aqui não é a altura dessa coluna aqui que variou? Olha só. É a altura disso aqui. E se eu multiplicar a altura vezes a área da base, não dá volume? Que vocês viram lá em matemática. Só que aqui no caso foi o que? Variação do volume. Então eu vou ter aqui
que pressão vezes variação do volume é o trabalho, que é essa fórmula aqui que a gente vai utilizar. Se o volume aumenta, tem uma variação positiva, então o trabalho, consequentemente, positivo. Se o volume do gás diminui, tem uma variação negativa. Mesma coisa com o trabalho, vai ser negativo. Agora, se por acaso não for uma transformação isobárica, que a gente está considerando essa fórmula para uma transformação a pressão constante. Se por acaso não for, você vai ter que utilizar o método gráfico, que aí você tem que calcular a área debaixo da curva. Só que isso daí eu vou falar na próxima aula para vocês. Agora a gente vai fazer alguns exercícios. Vamos lá. Questão 1. Em um processo a pressão constante de 2 atm, um gás aumenta seu volume de 9.000 litros para 13.000 litros. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Para calcular o trabalho, o que a gente precisa? Da pressão constante, já que é uma transformação isobárica, né? Vezes a variação do volume. Quanto que é a pressão? É de 2 atm. Só que para eu obter o trabalho em joules, eu tenho que deixar a pressão no sistema internacional, que é o Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma coisa. E como que eu faço? Eu vou pegar aqui o atm e multiplicar por 10 à quinta. Dessa maneira, eu deixo aqui essa pressão em Newton por metro quadrado. Agora, vamos para a variação de volume. Olha só, era 9.000 e foi para 13.000. Como que é a variação? É o volume final menos o volume inicial. Então, o ΔV vai ser 13.000 menos 9.000. Isso daqui vai me dar um ΔV de 4.000 litros. Só que assim, para de novo dar o resultado aqui em joules, tem que estar em sistema internacional também a variação do volume. Tem que estar em metros cúbicos. Como que eu converto de litro para metro cúbico? É bem simples, divide por 1.000. Ou multiplica por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Então, 4.000 dividido por 1.000 vai dar 4. Então, convertendo aqui, esses 4.000 litros vai me dar 4 metros cúbicos. Certo? Então, aqui tinha dado 4.000. E aí eu converti para 4 metros cúbicos. Agora vamos calcular o trabalho. Pressão 2 vezes 10 à quinta. E variação do volume, a variação positiva de 4 metros cúbicos. Então, o trabalho vai ser 2 vezes 4 dá 8, vezes 10 à quinta joules, já que eu estou calculando no sistema internacional. Lembrando que o trabalho é positivo porque o volume aumentou de 9.000 para 13.000. Sempre é o volume que vai determinar o sinal. Volume aumentou, positivo o trabalho. Volume diminuiu, negativo o trabalho. Volume não alterou, significa que não teve trabalho. Vamos para a questão 2, uma questão da Unesp. Uma bexiga vazia tem volume desprezível. Cheia, o seu volume pode atingir 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O trabalho realizado pelo ar para encher essa bexiga à temperatura ambiente, realizado contra a pressão atmosférica, num lugar onde o seu valor é constante e vale 1 vezes 10 a quinta pascal, é no mínimo de... Então, de novo, pressão constante. Então, posso usar a formulinha. Trabalho vai ser pressão vezes variação de volume. Olha só, ele estava vazia e atingiu um volume de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ou seja, a variação foi 4 vezes 10 a menos 3, já que começa do zero. E a pressão já está também no sistema internacional, que é o Pascal, que é a mesma coisa que o Newton por metro quadrado. Então, aqui vai ser 1 vezes 10 à quinta vezes a variação de volume, que é o 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Também já está no sistema internacional. Fazendo aqui a multiplicação, 4 vezes 1 vai dar 4. Aqui no expoente do 10, eu vou repetir a base primeiro. Soma os expoentes. Tenho 5 e devo 3. Tenho 2. Pessoal, 10 ao quadrado é 100. Então aqui vai ficar 4 vezes 100, que é 400 joules. Agora é positivo ou negativo? Como o volume aumentou, positivo. Então a resposta correta é a letra C, 400 joules. Esse foi o trabalho realizado pelo gás. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. E na próxima aula vamos estar fazendo aí cálculo do trabalho utilizando o método gráfico. Um grande abraço a todos e até a próxima!